Olá pessoal, aqui é o Tadeu de Oliveira, jornalista, doutorando do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFRN, professor do Departamento de Ciências Sociais da UFRN e este é mais um episódio do Marginalia Podcast. Primeiro episódio de 2025, nós vamos conversar sobre ditaduras e Brasil. Primeiro episódio da série Brasil e Democracia. No programa de hoje, a nossa convidada é a professora Maria da Conceição Fraga, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a nossa UFRN, mestre em Ciências Sociais pela mesma universidade, doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, tem pós-doutorado em Direito Constitucional no programa de pós-graduação em Direito da UFRN, foi professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem experiência na área de Sociologia e História, com ênfase em Cultura e Política e República Brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas: História, Memória, Narrativas e Política. Movimento estudantil, Poder Legislativo, movimento sindical, movimentos sociais, ditadura e anistia. Professora Maria da Conceição Fraga, também conhecida como professora Ceissa Fraga, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigado. Obrigada a você, Tadeu, e vocês que organizam aqui o evento, porque é muito importante discutir esse tema, né? Eu fiquei muito feliz em poder vir para contribuir com esse debate que a sociedade brasileira precisa debater cotidianamente. Sim, professora, temática muito interessante, muito importante para todos nós aqui, todos nós brasileiros, brasileiras. Então, professora, vamos falar um pouco sobre a sua trajetória profissional aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Antes de entrarmos nessas discussões mais sobre a ditadura militar no Brasil, como começou assim a sua trajetória pela academia, pela investigação científica, pelos meandros da universidade? Quando começou? Como começou, professora? Em 1992, eu fui aprovada num concurso na Universidade Federal do Amazonas e tive a oportunidade de trabalhar lá durante 10 anos. E lá eu dava aula no Departamento de Ciências Sociais, né? Quando vim para cá, naquela época não tinha concurso em departamento. Você fazia concurso e as vagas eram distribuídas, né? E o Departamento de Ciências Sociais havia feito o concurso e tinha vaga, eu fui para o Departamento de História. E para ir para o Departamento de História, eu tive que fazer um projeto, que na verdade eu já tinha, porque era o meu doutorado, para a implantação, inclusive, de grupo de pesquisa e da disciplina sobre História e Memória. Criei essa disciplina lá, né, ajudei a criar essa disciplina, ajudei também a criar um grupo de pesquisa, memória e narrativas, porque esse é um tema que eu trabalhei no mestrado, no doutorado, né? No mestrado eu trabalhei sobre movimento estudantil. Minha intenção era discutir movimento estudantil aqui no Rio Grande do Norte, mas eu fui aprovada no concurso e tive que mudar o objeto. Então eu continuei aqui, mas mudei o objeto. Estudei movimento estudantil no Amazonas, durante o período da ditadura militar. Sim. Sempre me interessei por esse tema, né? E no doutorado eu trabalhei as trajetórias de parlamentares que fizeram movimento estudantil, fizeram lutas armadas e depois se tornaram deputados federais, né? Então eu estudei 3 ações: a ação popular, o sequestro do embaixador americano e a guerrilha do Araguaia, né? Entrevistei Gabeira, Aldo Rebelo, Aldarantes, o irmão de Moacir, que mora no Rio, que já faz tanto tempo que agora esqueci o nome dele, o irmão de Moacir, que participou na troca do sequestro do embaixador americano. Sim, Gabeira é o Fernando Gabeira, que hoje é comentarista nos canais Globo, na Globo News. Ele participou do sequestro do embaixador americano, né? Uhum. Então, esse tema sempre me interessou, né? Estudar os movimentos estudantis, estudar a ditadura, entender um pouco sobre a democracia no Brasil, a falta dela, né? Sim, professora. Muito interessante essa perspectiva dos estudos que você desenvolveu
no norte do país, no Amazonas, né? Porque é uma região que nós devemos sempre buscar ter mais conexão, integrar o país, integrar a academia, né? Integrar todos esses estudos, porque é a nossa história, né? Você poderia falar um pouco mais sobre esses estudos lá no Amazonas, até Sim, como muito. curiosidade para os nossos ouvintes, assim? Lá, por exemplo, eu aprendi, né, que a ditadura a gente sempre fala, né, ocorrer nos espaços urbanos, né? E aqui no Nordeste a gente sabe bem o que ocorreu no campo, né? Da mesma forma que a guerrilha do Araguaia também é no campo. Mas lá no Amazonas, por exemplo, eu aprendi e desconhecia como a ditadura foi cruel com as populações indígenas, né? Tinha um colega meu que era do departamento de filosofia, mas era formado em antropologia, e ele estudava exatamente essa perversidade que houve com as populações indígenas durante a ditadura militar. Lá tem até uma cidade, né, chamada Figueiredo, né, que é em homenagem ao presidente Figueiredo, né, tem bairro em homenagem à ditadura. A ditadura marcou muito também aquela região. E ele mostrava, né, como populações foram, os Waimiri-Atuari, por exemplo, como foram praticamente todos dizimados, né, com muito pouco ainda deles, que hoje ainda resistem, né, ainda sobrevivem, mas é uma dos que eu tive a oportunidade de conhecer. Mas, de fato, é um dos mais famosos, assim, estudados, digamos, por casos mais divulgados, porque é onde passa aquela estrada que até hoje não se completa, né? Que é os Waimiri, eles criaram uma barreira e você só passa com a aprovação deles. E nunca foi construída a estrada, e os militares são revoltados com eles por isso. Enfim. É a E ali, Transamazônica? um pedaço, né? Um Porque ela sai da pedaço, né? Paraíba aqui e deveria cruzar, né? Tudo. Uhum. Mas essa estrada ela nunca foi concluída, justo por essa forma de relacionamento com essas populações. E o trauma que eles têm é tão grande, né, que eles até hoje não conseguem superar e ter um entendimento e chegar em acordo para o uso da estrada. Até hoje você paga um pedágio, né, para passar naquela área. Sim, professora, muito interessante. Inclusive porque, de uma maneira geral, podemos dizer assim, a história sobre a ditadura no Brasil, ela passa muito também pelas produções que são feitas, às vezes até cinematográficas também, que retratam determinados contextos e situações, como por exemplo o filme O Que É Isso, Companheiro, né? Que, se não me engano, é baseado numa obra de Fernando Gabeira. Exatamente. O que é isso, companheiro, é o filme baseado no livro, né, e que se refere àquele sequestro, que é o primeiro, o embaixador americano, né, que vai depois servir de modelo para que ocorre pela primeira vez, né, a moeda de troca do sequestro era a liberação de presos políticos. Então é muito importante entender, porque às vezes fazia sequestro e tal. Ninguém sequestrava para pegar dinheiro e ficar rico, como a gente vê, por exemplo, as joias que deveriam ser da presidência serem apropriadas pelo agente público. O sequestro era um protesto. Primeiro a gente tem que fazer uma cronologia, né? O golpe é em 64. Sim. E o sequestro do embaixador é em 69. Depois de você ter o AI-5, né? Então, onde tudo que existia já de implantado, porque é importante saber que foram vários atos institucionais. O ato institucional número 1, que é o que decreta, embora não seja chamado ato 1, aí vem o ato 2 até o 17. Foram 17 atos constitucionais, né? Atos institucionais e mais várias leis complementares que criaram aquilo que os juristas chamam de um arcabouço jurídico que fazia valer no país, né? E é interessantíssimo porque assim eles mantêm a legislação do Estado Novo, que é autoritária, Estado não é? Novo, período Vargas, Período ali, Vargas, 37, 45, isso, né? Perfeito. Século XX. E eles, tanto é que isso aí é tão mantido, né? E mesmo na ditadura, no período liberal, você tinha também essa legislação vigorando. Por isso que aqui, inclusive, se denuncia que houve prática de tortura ainda nos anos 50, né? Justo porque essa legislação vigorava, né? E você vai ver que em 68, com o AI-5, que é o chamado mais perverso dos atos, né? Porque ele fecha Congresso, fecha Senado, fecha Supremo, fecha tudo, todos os poderes, né? E
o embaixador só vai ser sequestrado nesse ambiente, por troca de presos políticos. Sim, sim, professora. É interessante observar, a partir de todas essas informações compartilhadas, que essa experiência da ditadura lá no Amazonas e essa maneira como a ditadura militar é repassada às vezes, pode passar a impressão para algum público que ela só aconteceu em grandes centros, né? Só aconteceu no Rio de Janeiro, só aconteceu em São Paulo, com determinados públicos, ou com, por exemplo, uma falsa equivalência, né, entre a ditadura militar, o golpe militar, e a resistência armada, né? Que, como você muito bem explicou, professora, de fato, em 64 aconteceu o golpe, 68 o AI-5, 69 que acontece o sequestro do embaixador e ações de resistência que não tem nenhuma comparação com o poderio militar, por exemplo, né? Exatamente. É interessante destacar isso. Eu acho importante o que você está chamando a atenção. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: para entender a ditadura militar no Brasil, a gente está até esclarecendo aqui, né? A ditadura, o golpe é civil-militar. E a ditadura é militar. Aí sempre o aluno pergunta, mas por quê, professora? Porque o golpe, você tem efetivamente um apelo da sociedade civil, um apoio da sociedade civil, como a gente viu nesse golpe recente, essa tentativa de golpe recente. Sim. Empresários apoiaram, a imprensa apoiou, a igreja apoiou, a OAB apoiou, ou seja, tinha uma rede de apoio da sociedade civil. Só que eles participavam e achavam que iam gerir o país. Quando os militares assumiram, não deixaram nenhum assumir. O que nós vimos foi 21 anos com 5 generais, inclusive nem das Forças Armadas, porque não teve ninguém da Marinha nem da Aeronáutica. Foi só o Exército. Foram 5 generais. Generais é uma patente, a última patente do Exército, né? Não tinha brigadeiro. O brigadeiro e o almirante só vão participar naquela junta, né? Naquele momento da junta, aí você tem as 3 forças ali participando. Sim. Então, o golpe ocorre, mas para entender o golpe é importante entender que a República Brasileira já foi implantada com um golpe dado pelos militares e que, de lá até hoje, o que nós temos a cada década, nós vamos ver tentativas de golpes e golpes que se efetivaram. Né? Sim. E você vai observar que ninguém assumiu a presidência do Brasil sem passar pela, digamos assim, pela anuência, pelo aceite, né, desses militares. O que mostra que eles não têm uma vocação, não têm uma compreensão de que o papel de militar é totalmente diferente do papel civil. Quem manda na sociedade são os civis. Os militares têm que obedecer aos civis. E eles têm essa dificuldade de compreender e querem inverter essa ordem. E quando eles fazem isso, não tem como fazer sem cair numa ditadura. Mesmo agora, o presidente eleito, né? Mas assim que você viu ele ser eleito e colocar na sua composição só generais, só militares, o que passou a acontecer? Já estava se instalando ali um governo autoritário. É inegável. Porque os militares eles tinham um papel extremamente importante na sociedade brasileira, mas para defender a fronteira. Sim. Ou seja, eles têm uma missão das mais nobres, que é dar a vida para defender um brasileiro. Quando a gente vê na prática, a história das Forças Armadas brasileiras não é essa, é o contrário. É conceber que o cidadão brasileiro é o maior inimigo do Brasil. Quando eles fazem isso, eles invertem a lógica e implementam ditaduras no Brasil. Quando não conseguem, fica essas tentativas frustradas que arrastam crises na sociedade por décadas. Exatamente, professora. Essa atitude de como se fosse um poder moderador de tutela sobre a sociedade brasileira, professora, podemos dizer, inclusive nas nossas conversas preliminares aqui, bem interessantes, nós estávamos discutindo sobre, digamos assim, esse mal de origem. Exatamente. Na historiografia, a gente costuma dizer que essa incompreensão ela é uma incompreensão de origem da República Brasileira. Porque quando a gente pega o período que antecede a República, ou seja, o período imperial, o que você vai ver é que havia muitas manifestações crescendo no Brasil
e vindo justo daqueles segmentos onde você tinha a escravidão, onde você tinha muita miséria. Então, havia muitas rebeliões ali. E essas rebeliões vinham crescendo. Certamente, isso, mais na frente, iria dar num processo de constituição de um modelo no Brasil diferente, que eu não sei o que seria, mas que não seria o que foi a República que foi implantada. Sim. Porque a República, quando foi implantada, então negro não vota, mulher não vota, pobre não vota. Ou seja, era uma república para uma parcela da elite. Sim. Era uma parcela, e quem era a elite à época? No Brasil, à época, o que tinha, que a gente chamava de elite, então, a elite pensante eram militares, né? Filho de pessoas que tinham posses. Então, é esse grupo. Por isso que o primeiro presidente do Brasil, republicano, vai ser um militar, quando é sucedido por outro militar, e óbvio que vai acontecer o que todos já esperavam, que é o quê? Um desastre econômico. O Brasil já se instala uma república criando um desastre econômico, que vai se arrastando até a década de 30. Né? A partir de 30, você vai ver algumas mudanças, nem por isso os militares deixam e se afastam. Né? Pelo contrário, eles não vão mais assumir a presidência do país, mas eles vão continuar querendo não abandonar esse papel que eles chamam de tutelar. Né? Eles vão ser, na verdade, o termo que eles usam é moderador. Eles trazem esse termo de poder moderador, que em todas as nossas constituições, em nenhuma existe essa palavra, na republicana, nenhuma tem a palavra moderador. Essa palavra poder moderador só existe na Constituição de 1824, que é a Sim. Constituição Imperial, que é o império requer o imperador ser essa autoridade máxima. Mas numa república pressupõe justo o contrário. Sim. É interessante isso, professora, porque nós podemos observar também que existe na sociedade brasileira uma parcela da sociedade brasileira, né? Não vamos generalizar também, e baseado mais assim até em conversas informais, não é uma coisa de hoje, que conseguimos identificar um pensamento, até pode ter sido mensurado por algumas pesquisas anteriormente, de que o poder militar, os militares, na verdade, as Forças Armadas brasileiras, gozavam de um certo prestígio por uma parcela da população que os via como se fossem assim infalíveis, probos, honestos. A militar não rouba, enfim, militar não está envolvido em esquemas de corrupção, né? Já a classe política é o contrário, claro. Né? Os políticos estão lá para nos roubar. Enfim. É natural que pense assim, né? Porque, veja bem, o que eles oferecem à sociedade? Primeiro, eles vivem num mundo fora da vida real da sociedade. Sim. Quem é o militar? O militar é aquele que vive com um sistema de saúde próprio, hospitais próprios, com um sistema escolar para os filhos próprio, com um sistema de previdência próprio que se repassa para todas as gerações que ficam, né? Ou seja, com casa própria para morar, ou seja, com várias regalias que os civis não têm. Então, aí você já cria uma casta que vive uma realidade completamente distante da sociedade. Diga-se também que as Forças Armadas elas são hierarquizadas. Quem vive nessas benesses, né, são os grupos que ocupam o oficialato, né? Porque é quem tem. Claro que lá embaixo você tem uma massa que... Qual o problema? É que essa massa aqui é doida para estar lá em cima. E na carreira ele vai chegar. Então, ele não contesta, porque ele quer chegar naquilo. Sim, ele projeta a identidade dele baseado no outro. Pois é. Então, esse é um aspecto, né? Um outro aspecto é que os militares, eles também, né, vivem essa realidade que, ao se distanciar da realidade do país, né, eles buscam construir um país que está longe da realidade que todo mundo deseja. Enquanto todo mundo estava brigando por vacina, pelo SUS, por exemplo, lá em Manaus, os hospitais militares fechados, essa denúncia foi feita na imprensa e até hoje a gente ficou como se isso não tocou ninguém, as pessoas morrendo, indo para a vala comum, morrendo sem atendimento, e os hospitais dos militares fechados, entende? Quando o país tem um sistema de saúde, que é o SUS, que não permite. Sim. Sim. Podemos dizer, então, professora, que todo esse sistema de privilégios para os militares no Brasil, ele começa ali
na República e perdura até hoje. Até hoje e eles criou mantêm. uma casta. E só se amplia, né? Eles não perdem direito, é interessante, eles só ampliam direitos. Inclusive com aposentadorias bem fartas, assim, o dinheiro bem farto para essa categoria, né? Os militares, né? Que tem como missão principal guardar as nossas fronteiras, né? E o Brasil, que é um país que diplomaticamente suas vias Sim, professora, pode falar. Eu vou só lhe dar um dado. O Brasil, ele é todo banhado pelo mar. Sim. O Brasil é um país continental. O que acontece? Vamos pensar sobre isso? Qual a Força Armada que mais deveria ter recurso? A Marinha. Sim. Que deveria proteger a costa. Por quê? Porque a nossa população ela quase toda vive na costa do litoral. E quando você entra um pouco, entende? Então, você quem invadiria o Brasil viria pelo mar. Sim. Então, como é que você tem... Ou então, a aeronáutica. Por quê? Porque rapidamente você transitaria de um estado para outro. E, de repente, né, qual é a maior força? O Exército. Pense nisso, pense do ponto de vista bem prático. Se você fosse investir, onde é que você iria investir? Sim. Você vai criar esses tanques para ir para onde? Entende? Como é uma coisa que a sociedade brasileira precisa pensar. O que faz o Exército em Caicó? Vai ser invadido por quem? Por Currais Novos? Exatamente. Pelas cidades vizinhas? É preciso pensar sobre isso, do ponto de vista até do dinheiro, do emprego do dinheiro público. Exatamente. Não é que a gente não tem que investir neles, é preciso investir onde deve. Tecnologia de ponta, que garanta o espaço aéreo brasileiro, que proteja o mar. Não tem nada disso. Você tem um exército, né, que tem uma capacidade que foi mostrada com aquela exibição lá em Brasília, parecia o Fumacê. Que foi um tanque que parou, estava passando de frente da esplanada e pifou, no caso, né? O carro acabou então, quebrando. Assim, até do ponto de vista do investimento nas Forças Armadas, fazendo errado. Exatamente. Virou até meme essa cena, né? Por exemplo, a soberania brasileira é um problema do Exército ou um problema da sociedade brasileira? É um problema da sociedade brasileira. Sim. Quem tem que debater isso? A sociedade civil. Quem tem que ter um plano de defesa? A sociedade civil. Eles é que vão executar o plano que nós, através do Congresso Nacional, de uma proposta do presidente da República, que nunca encaminhou também, digamos isso, a gente já tem quinto presidente da República da esquerda, mas é preciso apresentar essa proposta ao Congresso e forçar o Congresso a debater. É preciso tomar mais iniciativa com relação às Forças Armadas que mude daqui a 20, 30 anos. Entende? Sim. É preciso proibir que o clube o clube militar, como agora, convocando almoço de novo para comemorar 64. Cadê as autoridades? É preciso discutir essas questões, porque isso é o que está em sala de aula, isso é o que está na missa, isso é o que está na hora que você vai comprar o pão. Entende? São essas ideias que vão ser incutidas e as autoridades que deveriam tratar desse assunto não tratam. Então fica como se fosse um problema do pesquisador. O pesquisador não vai mudar essa realidade. Ele alerta para o que está acontecendo. Sim. Sim, professora. Outra questão também é esse imaginário sobre a economia que é criada a partir da ação militar nos governos. Para um determinado grupo da sociedade brasileira, os militares são bons gestores, bons administradores, no caso da coisa pública, né? A Covid que o diga, né? Quando, na verdade, o que acontece é isso que você falou. Por exemplo, a primeira experiência militar na presidência da República Brasileira, economicamente, foi um desastre. Um desastre. Né? Não tinha como ser diferente, porque, veja bem, eles não são treinados para isso. Como é que você bota um ministro da saúde militar, o que ele entende de saúde? Que é importante. Veja o que essa ministra fez em pouco tempo. O sistema de saúde foi destruído. A mulher passou 2 anos. Ela recompôs o sistema de saúde. 2 anos. Sim. Mas pela competência técnica que ela tem. Sim. Se fosse, inclusive, o ministro do Centrão, também não faria. Não conseguiria fazer porque só faz quem entende. E ela entende. E ela recompôs em 2 anos. Entende?
O Ministério da Educação, como é que você vai entregar para militar? Como é que você acha que uma escola militar é melhor do que uma civil porque as pessoas obedecem? Obedecem o quê? Disciplina significa o quê? É preciso entender o que a gente quer do país e traçar um plano de desenvolvimento para esse país para que todos nós e todas as instituições conspirem para este plano dar certo. E não como está. Cada ministério faz uma ação. Isso também não vai chegar em lugar nenhum. É preciso ter um plano para a gente persegui-lo. Porque o pouco que cada um fizer, a gente deu um passo à frente. Um plano de desenvolvimento. A gente fez muito mais isso no país nos anos 40, 50, do que está fazendo hoje. Isso é um retrocesso. O Brasil discutiu muito mais desenvolvimentismo nos anos 40, 50 do que hoje. Como pode, se ele hoje é muito mais potente? Era para estar isso muito mais avançado. Tem muito mais recursos para poder fazer isso. Não se fala de militar que roubou, porque quem já viu numa ditadura tem investigação. Então, a imagem que ficou é de que eles eram probos, porque não houve justiça de transição. Ninguém foi preso. Mataram, torturaram, desapareceram, prenderam, proibiram, censuraram, fizeram o diabo. E quando terminou, o que foi que aconteceu com os militares? Anistiados. Exigiram uma anistia. Sim. Como exigem agora aqueles que badernaram e tentaram um golpe, querer uma anistia. Sim. A anistia só se fala para preso político. Preso político eram aqueles que foram presos durante a ditadura. Qual é a diferença? O Estado opressor, de maneira desigual, ele que lhe impedia de exercer seus livres direitos. Não se fala em anistia do general que estava no poder, que ordenava prisões, que rasgou a Constituição, que impôs uma ditadura e que foi tudo aquilo. Mas a ditadura brasileira chegou nessa excrescência, que é uma anistia que anistiou as vítimas e os algozes. Sim, sim, professora. Sobre essa questão da anistia, que a partir da tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, né, que é sempre importante destacar que existia um plano para matar o presidente da República, o vice-presidente da República e o ministro do Supremo Federal, do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, era um plano de fato de golpe que fracassou, mas que uma parcela da população brasileira comprou essa ideia e invadiu Brasília e quebrou prédios públicos, né? Com certeza, né? Nós tínhamos segundo a denúncia do Procurador-Geral da República, nós tínhamos ali lideranças na pessoa do ex-presidente da República e de alguns generais que estimularam. Esse golpe, ele precisa ser entendido o seguinte: primeiro que esses militares nunca foram para casa depois da ditadura, né? Então, sim, eles saem de lá insatisfeitos, continuam agindo e se reunindo. Em 2011, porque aqui é pouco tempo, mas assim, sim. Tem quando o Collor assume, ele tem medidas que não satisfazem os militares. Fernando Henrique consegue criar a Comissão de Mortos Desaparecidos. Lula também aprofunda nos direitos de buscar investigar a ditadura, mas foi Dilma, uma mulher, que cria a Comissão da Verdade. E quando ela cria, ali se estabeleceu a tentativa de retorno desses militares. Essa é a leitura que eu e muita gente faz. Sim. Porque, a partir dali, eles agem de maneira coordenada. Tanto é que, em 2014, Bolsonaro dentro de uma reunião da AMAN, dentro de uma colação de grau lá de uma turma da AMAN. E quem estava lá não fez investigação nenhuma. Era tudo permitido, como foi permitido em todo o país, esses 27 acampamentos nas portas dos quartéis. E eu digo sempre para os meus alunos: meu filho, enfrenta um quartel, se você ficar gritando para alguém lá dentro, eu te amo, você é preso. E como é que você está lá, pedindo intervenção, que é inconstitucional, usando água, comida, etc, 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 e ninguém lhe tira de lá? Por vários dias, né? Quem financiava tudo isso? Por tudo mais de isso? 30 dias, foram quase 30 dias. Exatamente, né? Ou seja, quem financiava tudo isso, né? As investigações já chegaram, né? Já chegaram nos investigadores, nos financiadores, já chegaram O que falta é acelerar para a condenação. Mas, de maneira brilhante, o Supremo Tribunal Federal está conduzindo e a denúncia é perfeita. O trabalho da Polícia Federal é impecável e, inclusive, foi até menos duro
do que o PGR. O procurador-geral foi muito mais duro ainda e dividiu em grupos, que facilita. Eu acredito realmente numa punição, mas não basta apenas a punição, porque tem no plano das ideias. Dentro das Forças Armadas, perdeu-se o controle daquilo dali, você tem que saber que tem comando ainda ali dentro, como é que está funcionando isso? Sim. Porque isso ali, porque tirou lá de frente, acabou, eu não acredito nisso. É preciso realmente investigar isso e acompanhar com muito cuidado. Sim, professor, até porque como discutimos aqui, dialogamos, né, durante esses minutos aqui no podcast, a história do Brasil nos ensina que mudam os atores, mudam os personagens, mas esse imaginário golpista permanece. Exatamente. Né? Para uma parcela da população brasileira, ela compra essa ideia de um planejamento golpista, de golpes militares mesmo, né? Embora que o fenômeno hoje assim, é pior do que isso, né? Porque quando você vê uma pessoa rezar para ET, subir no caminhão... Rezar para pneu também. Rezar para pneu, tocar continência para pneu, ou seja, você viu imagens ali que nós, que somos da sociologia, vamos levar muito tempo para querer entender o que é aquilo ali, né? Verdade. Talvez o pessoal da psicanálise, da psicologia, sei lá, talvez tenha... psiquiatria, né? Talvez tenham mais elementos do que a gente. Agora, que aquilo ali é esquisito, mas aquilo mobilizou muita gente. Sim. Mobilizou muita gente. A gente não pode subestimar que muita gente vai para aquilo. Exatamente, professora. Nós falamos aqui sobre todas essas ações que causaram, digamos, um mal-estar nas Forças Armadas, que de meados dos anos 80 vem sendo tomadas, né, como a Comissão de Mortos e Desaparecidos, né, e principalmente a Comissão da Verdade, né, que foi instituída pela presidenta Dilma, né, e que causou mal-estar nas Forças Armadas, né, por causa dessa situação toda. Hoje também temos alguns movimentos que estão sendo tomados pelo governo federal, pela presidência da República, para retomar investigações. Até porque o que ocorreu é muito grave. O que a gente sempre registra isso, né? Teve tentativas de golpes e golpes, mas ninguém nunca tinha visto era a tentativa de matar um presidente, um vice-presidente e um membro do Supremo. Isso alertou todos os pesquisadores para querer investigar. Vamos investigar aquelas mortes dos ex-presidentes. Vamos investigar algumas mortes de lideranças. Porque isso aconteceu e a gente tem um dado real agora, que está sendo investigado, de que, inclusive, como é que chama? A delação premiada. O próprio sujeito que participou das entranhas do que foi feito, entregando tudo. Ou seja, é preciso repensar. O que ocorreu hoje é muito mais grave do que qualquer outra tentativa e golpe que teve antes. Sim. Porque tem esse elemento. Então, isso é muito sério e, de fato, precisa ser investigado. Por isso que está sendo reaberto o caso de um ex-presidente, mas tem vários pesquisadores tentando encontrar mais elementos para ver se abre outros, né? Porque essa insegurança é real. Sim, professora. No caso, o presidente é o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Juscelino. É o caso de Juscelino. Que morreu... Porque, veja, quando você vê... Lula seria morto por remédio, né? No hospital. Olha só a trama como estava montada. Significa o quê? Você pode dar um remédio, ter um infarto e você achar que ele morreu de infarto. Sim. Percebe? Então, quem morreu de infarto, vamos investigar. Era isso mesmo? Vamos saber se é isso. O outro ia ser morto ia desaparecer, né? Ou seja, o modo de operar deles, né, que bate com o modo de operar da ditadura, que bate com o modo de operar das outras tentativas de golpe, né, e que inova quando traz personagens como... Porque antes era assim, faziam isso com uma liderança comunista, uma liderança de esquerda, um artista, um jornalista, um advogado. A ousadia é o presidente eleito em curso, não é nem um ex-presidente, é um presidente em curso do mandato, investido do poder constitucional, de representar duplamente o país, Sim. fora e dentro do país. O membro do Supremo Tribunal Federal significa o quê? O cara que é de um outro poder, porque são 3 poderes. Então, você está atingindo diretamente aí 2 poderes. Por isso que ele abre a boca e diz, como disse esse final de semana, eu só quero ganhar a maioria do Senado e da Câmara, porque com isso ele faz a maldade nos outros 2 poderes. Muda a composição do Supremo e muda
a composição do legislativo, né? Com isso, altera o país, porque é de lá que saem os nomes para ocupar a máquina pública, é de lá que sai quem vai para cada PGR, Sim. Supremo, percebe? Sim. Que também é uma constatação, né, professora, que dentro da questão criminal, dentro da investigação da polícia, do julgamento jurídico do Supremo Tribunal Federal, não há nenhuma dúvida de que, de fato, foi uma tentativa de golpe e que haverá punição. Né? Provavelmente haverá punição. Então, busca-se uma saída política para uma questão que já é praticamente dada, porque há elementos suficientes. Agora eu acho que nesse aspecto também o Supremo está correto, porque é o seguinte, é preciso encontrar um momento oportuno, né? Você imagine tudo isso quando ele botou 1 milhão quase, ou sei lá, muita gente na rua, percebe? Sim. Você poderia ter uma situação muito caótica no país. Então, acho que o Supremo tem agido de maneira muito correta, muito atenta, né? E continua nessa linha. Mas é óbvio que a gente vai vendo a deterioração nos países vizinhos, em outros países que tinham a democracia como consolidada, e a gente se assusta e quer acelerar. Mas eu acho que eles estão sendo ágeis. Por exemplo, 25, ele provavelmente vai se tornar réu. Né? Enfim, acho que está no caminho certo. Né? A gente tá, se você for estudar o golpe 64, o Supremo foi o primeiro que se acovardou. Né? Porque, e não só acovardou no sentido de que quando teve o presidente do Supremo, ele se curva, né? Como ele se curva, os caras aumentam a composição, pula de 11 para 16, aí passa a ter maioria, que era o que ele queria também fazer no meio do governo, o Bolsonaro. Né? Uhum. Então, assim, tem que ficar muito atento. E por isso que eles querem ter maioria no Senado, porque quem faz essa mudança é o Congresso. Né? Sim, exatamente, professora. Uma informação para os ouvintes também, nós falamos aqui sobre o caso do ex-presidente Juscelino Kubitschek, que voltará a ser investigado. O ex-presidente Juscelino faleceu em um acidente de trânsito, mas há uma grande suspeita, e vai ser investigado novamente, de que o carro onde ele estava foi sabotado pelos militares. Tem depoimentos, né, que já levam para essa investigação realmente sendo reaberta. Eu acho que tem chance de elucidar esse caso. Isso, professora. Voltando para a nossa discussão sobre esse período sombrio da história brasileira da ditadura militar, como dissemos anteriormente, para algumas pessoas pode parecer que é um assunto muito distante, que ficou apenas em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e que no interior do estado, no Rio Grande do Norte, outros estados, isso não aconteceu. E não é o caso, de fato, não é o caso. Uhum. A professora pesquisou muito, trabalhou muito para a produção de um livro que trata sobre essa questão, o livro 60 anos do golpe civil-militar no Rio Grande do Norte, lançado recentemente. Uhum. Professora, vamos falar um pouco mais sobre essa obra? Esse livro nasceu justo dessa ideia. Né? Em sala de aula, é muito comum o aluno chega e tenta até convencer o professor. Né? Professora, mas o golpe não foi bem assim, isso é uma narrativa da esquerda. Aqui, por exemplo, foi tudo normal. E não é assim. Quando existe um golpe, ele não ocorre só no lugar. Ele ocorre em todo o território nacional. Entende? E aqui, pelo contrário, está longe de ser um lugar onde o golpe foi muito pouco, ocorreu poucas coisas. Pelo contrário. Aqui nós tínhamos um dos motivos de por que esse golpe aconteceu, que era a campanha de pé no chão também se aprende a ler. Sim. Porque a gente tem que começar a estudar agora por que existem golpes e tentativas de golpes. É só porque eles são raivosos, querem tomar... Não! É um conflito de interesses políticos onde as classes dominantes não querem ser atingidas, não querem perder seus privilégios. As pessoas eram chamadas de comunistas porque ensinavam pessoas analfabetas a aprender a ler e escrever. As pessoas eram chamadas de comunistas porque criavam bibliotecas para as pessoas lerem. As pessoas eram chamadas de comunistas porque ouviam músicas que contestavam, que tinham visão crítica dos acontecimentos. Ou seja, é preciso entender isso. Aqui, portanto, foi cenário, né, de muitas políticas sociais no período antes do golpe. A Igreja Católica era fortíssima. Tinha muitos trabalhos sociais. Rádio, trabalho de educação popular, trabalho de assistência,
Ou seja, era aquilo que eles queriam desmantelar. Era aqueles direitos que eles queriam quebrar. E foram esses os motivos pelos quais fizeram o golpe. Então, já por aí, é bom lembrar que essas ações da igreja, aqui é pioneiro no Rio Grande do Norte. É importante entender isso. Aqui era pioneiro, por isso tanto raiva do Nordeste. E a gente em particular. E esse segundo livro que a gente está organizando vai trazer um pouco dessa discussão, né? Também, que aqui tem uma vasta bibliografia. Mas, enfim, então, veja, e o golpe, então, é dado para isso. Natal teve um prefeito cassado. Então, a capital da cidade teve prefeito, o prefeito foi cassado. Prefeito Djalma Maranhão. Djalma Maranhão. Nós temos deputados caçados, como Floriano Bezerra de Araújo, que em Macau, que é a cidade que eu nasci, foi extremamente efervescente nos anos 50. O sindicato se elegeu prefeitos, elegeu vereadores, criou um sistema de saúde para o sindicalizado, que na época não existia o SUS. Sistema de saúde, ou seja, o sindicato era extremamente mobilizador, forte e reconhecido. Os caras desmantelaram aquilo. Era aquela política sindical de conquista de direitos, e, em nível nacional, os direitos trabalhistas. A carteira de trabalho, a jornada de trabalho, os direitos trabalhistas que eles queriam penalizar, como agora. O cara bota um Uber e se acha empresário. São esses direitos que eles queriam implementar. Você trabalha até morrer e não se aposenta mais. Ou seja, são essas políticas sociais. A grande conquista, sabe, Tadeu? A grande conquista do nosso povo, essa Constituição de 88. Sim. Essa Constituição, ela ganhando eficácia, ela sendo implementada, são muitos direitos. Por isso que esse golpe, desde o final da ditadura militar até aqui, todas essas tentativas é para acabar com esta Constituição. Esse é o grande objetivo desses caras, acabar com o SUS, acabar com os direitos trabalhistas. Por isso, tanta reforma tentaram e fizeram algumas, tirando direitos. Né? Então, é preciso entender os motivos pelos quais tem um golpe. Então, o livro ele tem essa intenção de reunir no mesmo... Às vezes você faz uma dissertação, uma tese, e aí o texto ele é mais acadêmico e ele tem uma linguagem e um formato. Então, a ideia do livro era reunir no mesmo livro diferentes temas, porque cada pesquisador tem seu tema, diferentes autores e diferentes áreas. Tem jornalistas, cientistas sociais, advogados, historiadores, enfim, várias áreas de conhecimento, para trazer abordagens mostrando todas essas avaliações, mostrando o que ocorreu no Rio Grande do Norte. Então, está longe do Rio Grande do Norte não ter tido nada aqui em 64, muito pelo contrário. Nessas mais de 600 páginas, a gente mostra a perversidade que foi o golpe no nosso estado. E olha que aqui a gente está falando basicamente Natal e Macau. Sim. Eu estou indo até para Mossoró assistir uma audiência pública que vai ter dia 2. Começa a aparecer agora dados sobre o Mossoró. Né? Porque a Comissão da Verdade, sabe, Tadeu, coletou muita coisa. E uma grande conquista nossa aqui foi a UFRN ter feito a Comissão da Verdade na gestão da professora Ângela Paiva. Sim. Inclusive, eu fui convidada para presidir essa comissão e não presidi porque eu era pró-reitora de junta e a resolução impedia. Sim. Eu teria que sair da pró-reitoria para assumir. Então, veja bem, a Comissão da Verdade criada, e aqui, então, foi um local que teve muita perseguição. A UFRN teve... o relatório da Comissão da Verdade da UFRN é fantástico, tem muito material. Agora, imagine você, isso é o que a gente está sabendo. E não sabe mais porque esses militares queimaram os documentos, deram fim a documento, esconderam documento, de maneira que a gente quase não teve acesso a nada. Mas o pouco que se teve já faz todo esse cenário, recompõe todo esse cenário de monstruosidade que foi a ditadura militar no Rio Grande do Norte. Você imagina se a gente tivesse acesso a todas aquelas fontes. Sim, nós estamos falando, né, professora, praticamente de quase 30 anos, ou 30 anos, digamos, do fim, entre aspas, oficial do regime da ditadura militar no Brasil, para a Comissão da Verdade, né? Então, muito material deve ter sido perdido durante esse período. Com né? certeza. Eu não sei se você lembra, uma vez no Jornal Nacional, eu lembro demais, no Exército, umas queimas que ocorreram, não sei se foi na Bahia, não me lembro bem agora. Aí pegou fogo uns documentos e tal, entendeu? Sim, sim.
Mas existem. Muitos deles até guardaram. Alguns, é igual esses caras aí que foi pego, né? Eles guardaram tudo. A tentativa de golpe só foi pego porque eles têm disso. Eles guardam, né, nas casas deles e Sim, tal. sim. São documentos públicos, né? Deveriam estar lá nas repartições públicas, né? Uhum. Sim, professora. Eu lembrei agora também que esse apagamento dessa história sombria brasileira é uma coisa recorrente também. Eu estava lembrando do período da escravidão também. Quantos documentos não se perderam que Exatamente. contavam de fato as atrocidades que eram realizadas nesse país? Até porque a visão que predominou foi tipo assim, não, vamos queimar para não manchar a imagem do país. Não se mancha a imagem é manchada porque teve, não é porque guardou o documento para o pesquisador estudar. Sim, exatamente, professora. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte também foi cenário para muitas das atrocidades que foram realizadas Aqui teve no um período. professor enquadrado no 477, que é o professor, é um aluno enquadrado no 477, que é Rinaldo, inclusive aluno de Sociologia. Aqui teve vários professores que perderam os seus empregos porque foram perseguidos. Aqui teve um fenômeno que foi o seguinte: Aloysio Alves, ele vai ser o primeiro governador, provavelmente até hoje não tem ninguém que conteste ainda essa versão, né? É de que ele é o primeiro governador que cria de imediato, né, esse inquérito de investigação já para punir as lideranças estudantis. Na verdade, as lideranças, né? Porque era estudantis, ferroviários, no campo, em várias outras repartições públicas, entende? Então, ele cria, que está naquele relatório Veras, né? E a universidade, o reitor Onofre Lopes, que é outro que tem uma imagem de um liberal, tem nada de liberal. O reitor Onofre Lopes, que é o primeiro reitor da nossa universidade aqui, e depois, até é reitor, inclusive na época que tem o golpe, primeiro ele era reitor. Quando teve o golpe, era reitor na época do AI-5 e continuou reitor em 70, entendeu? Ou seja, ele passou por todo o pior período da ditadura aqui, sendo reitor. E qual foi a primeira medida do reitor Onofre Lopes? Pedir para o Exército encaminhar o nome de um militar para fazer parte de uma comissão para investigar os alunos e a comunidade universitária. Então, onde é que está essa faceta liberal de Onofre Lopes? Né? Não é real. A Comissão da Verdade desmonta essa versão e está lá claramente os documentos mostrando. A gente traz isso aqui no livro. Né? Inclusive, as concessões de títulos. Eu trago aqui no artigo que eu escrevi as concessões de título, como era feito, como é que o cabo passava a ser reitor. Aí eu começo a observar a relação que tinha. O cara, sabe quem é o segundo reitor daqui, da UFRN? Vai ser o cara, o militar, que veio para essa comissão e que nos anos 50 tinha feito parte da tortura das lideranças do Estado. E vai ser o Genário, né? E vai ser reitor. Aí eu começo a observar o quê? Eles começam a conceder títulos para os generais, para os militares e tal, de agradecimento, né? E cara que relatava o pedido de título, em seguida ia ser reitor. É assim que Genário vai ser reitor depois de Onofre, né? É assim que Domingos vai ser reitor, é assim que até o poeta aí, né? Poeta e tal, mas vai ser reitor nesse contexto, todos eles, né? O Cunha, o Daladier, não, o irmão Diógenes, né? Diógenes da Ou Cunha de seja, Lima. então, que outra característica da ditadura aqui no nosso estado e aqui na UFRN é que no país inteiro já tinha tirado as ASES e aqui permaneceu. Sim. A ASE permanece aqui mesmo depois que já tinha acabado nas outras universidades, né? Porque Diógenes permite. E numa entrevista ele vai se defender, ele diz, não, mas ele nem sabia. Como é que você é reitor e não sabe? Os alunos eram presos porque sabiam demais. E como é que você é um reitor e não sabe? Para ser representante estudantil, os militares tinham que dizer, esse pode, esse não. Então, para ser reitor, muito mais. Exatamente. Como é que o reitor não sabe? Sim, sim, professora. Sobre esse período da ditadura militar, nós temos recentemente um movimento muito interessante e instigante em torno do filme Ainda Estou Aqui, que é a nossa dica cultural desse episódio do podcast. Quem não assistiu o filme, assista. É um clássico do cinema brasileiro, é o primeiro filme brasileiro a ganhar um Oscar, o que é muito simbólico, não pela premiação apenas do Oscar, mas por ser uma conquista internacional que retrata sobre um período tenebroso e sombrio da história brasileira e que, de certa maneira, traz isso de novo para o debate
nós podemos acompanhar que a cerimônia do Oscar foi tratada como praticamente uma final de Copa do Mundo aqui no Brasil, por boa parte da população brasileira, né? A única coisa que fez o carnaval parar. A única coisa que fez o carnaval parar foi um filme falando sobre o período sombrio da ditadura e a devastação desse período sombrio em uma família. Claro. Né, professora? Como você vê esse movimento da arte instigando o imaginário das pessoas e informando as pessoas sobre o período da ditadura? A arte tem essa capacidade incrível, né? É incrível. Nós somos salvos pela arte, né? Sim. A arte teve a capacidade, por exemplo, do presidente da República, Lula, que todos nós reconhecemos, um grande democrata. A trajetória dele é essa, os atos deles revelam isso, mas teve a infelicidade de dizer: "Oh, me esqueça 64". Aí é incrível, né? Justo esse filme com uma atriz que poderia ser tudo, mas ser Fernanda Torres foi demais. Porque uma menina extremamente esclarecida, extremamente consciente do papel de cidadã que tem, do papel do que tem o artista, do papel que tem a arte brasileira, e teve a coragem de dizer em território americano: os americanos fizeram um golpe no meu país. Sim. Teve a coragem de, na hora da reunião do Oscar, né, e tal, a mulher pergunta, a jornalista pergunta: mas o que é passar no tapete vermelho? Ela vai e diz: você não tem noção o que é ser boneco de Olinda. Percebe? Então, assim, uma brasileira que nos orgulha, uma brasileira que levou esse Oscar para lá, ela não ia trazer, ela levou a gente, o Brasil era o Oscar lá. Entende? É isso que tem que ser entendido. Mas veja, o porquê que esse filme é tão bacana? Esse filme é bacana porque nós temos um número bom, digamos assim, de vários filmes produzidos mostrando a guerrilha, mostrando a luta armada de resistência, etc. E tal. E essas visões findaram também corroborando com uma imagem sobre a ditadura, entende? Daquele tipo assim, não, mas pegou porque o cara pegou em arma, ele pegou porque o cara fez um sequestro, ele pegou porque não sei. Não, é preciso contar a cronologia do golpe. O golpe ocorreu em 64. As lutas armadas, elas não ocorrem em 64. Elas vão ocorrer depois do golpe. E cada setor vai se organizar e aguardando, vendo como era. E ir agindo de acordo com o que vinha de lá para cá. Então, não é, vamos fazer reúne 5 pessoas e vamos fazer uma luta armada, que ninguém tinha essa ilusão. Embora todos acreditassem na ideia de revolução, de um dia construir, etc. Isso é uma conversa. Sim. Mas ninguém acreditava que seria aquela arma ali que ia tomar poder no Brasil, não. Sim. Então, é muito importante entender que o que o filme trouxe de novo e bacana é porque ele concentra no personagem, não como muita gente pensa, do deputado, ele concentra em Eunice e não no deputado, como às vezes passa a crer, né? O deputado é o personagem importante que reage, tem a resistência através dele, e ela é justo a que não participa da resistência. Mas ela se insere e vai resistir a partir do momento que ela passa a ter o entendimento de que a família foi desmantelada por razões que ela desconhece e que a filha foi presa, menor, junto com ela, que estava atrás de um marido desaparecido e uma outra filha que já tinha ido para fora do país. Enfim, a família toda desagregada naquela confusão. Bom, mostra, então, tem uma cena do filme que eu acho paradigmática, né? Que ela se sente ali perdida, que era um pouco o que acontecia na sociedade, que é quando vai para a sorveteria. Você vai para a sorveteria e você percebe o quê? A vida está normal para todo mundo. Dizer que a vida está normal não quer dizer que ali tinha democracia, não. Quer dizer que para você sair dessa inércia, você tem que ter conhecimento do que está acontecendo. Aquelas pessoas que estavam ali no sorvete, elas não tinham maridos perdidos, não. Elas não tiveram filhas presas, não. Sim. Junto com a mãe. Então, aquelas pessoas ainda estão assim porque não estão passando aquelas circunstâncias que ela estava. Né? Então, aquela cena é muito paradigmática, eu acho, do filme. Então, e o filme é genial justo por isso, porque ela, a partir dali, sim, ela sai daquela condição da mãe, da esposa, etc. e tal, e passa a ser, digamos assim, o sustentáculo da família.
né? Que vai segurar aqueles meninos, vão crescer, e como é que vai ser isso? Como é que eu vou explicar onde é que esse pai estava? O que foi que aconteceu? Tem que ir atrás disso. Sim. E aí ela se descobre como uma grande mulher. E aí ela se torna essa grande militante de defesa dos direitos humanos, que vai carregar toda a sua vida até sua morte, né? E os seus filhos, pelos depoimentos que a gente ouve, também nessa linha. Todos eles, né? Sim, Idolatrando o pai, que era uma figura maravilhosa pela relação que todos que tiveram dão depoimento, e pela mãe, que teve uma condição muito mais difícil do que o pai, que foi sair daquilo dali e recompor do zero. Ele era uma família de classe média e tal, né? Ela também, né? Mas todos eles foram desmantelados, e ela vai recomeçar tudo do zero e sem ter como explicar cadê o corpo deste homem. sim. Entende? Sim. E é importante lembrar também a todos os ouvintes que o filme é baseado no livro, que tem o mesmo nome, Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, grande escritor brasileiro, que é filho do deputado Rubens Paiva, que foi morto pela ditadura militar brasileira e que não teve seu corpo encontrado, né? E que durante muito tempo a briga da Eunice Paiva, mãe do Marcelo, e de toda a família, era para que de fato soubessem o paradeiro do corpo do pai, o que aconteceu com o pai da família, o que aconteceu com o marido dela, com o esposo dela. Estamos encaminhando para o nosso final aqui do podcast, para as nossas últimas considerações. Professora Maria da Conceição Fraga, professora Ceissa Fraga, muito obrigado por todas as informações, pela ótima discussão, por essa grande aula de história que tivemos aqui, história brasileira, história sobre o Rio Grande do Norte também. Muito obrigado, professora. Obrigada a vocês, sucesso aí no trabalho de vocês. Vocês têm um papel importantíssimo, mostrar para essa juventude o que é a perversidade de uma ditadura, para que todos fiquem atentos. Ainda estamos aqui para não acontecer mais isso no Brasil. Verdade, professora. Muito obrigado. Quero agradecer também a toda a equipe do Marginalia Podcast, Elton Clístenes, Maria Luísa França, Malu, Gabriela Espíndola, Gabriela Vital, estudantes da pós-graduação em Ciências Sociais da UFRN, no caso, o Elton e a Malu, são estudantes do mestrado do nosso programa de pós-graduação. As duas Gabrielas são estudantes do bacharelado interdisciplinar em Humanidades do Instituto Humanitas. Esse podcast tem a coordenação do professor Alex Galeno, professor do Instituto Humanitas, aqui da UFRN, e também agradecemos à Rádio Universitária da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nossa grande parceira, para a realização desse podcast.